Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a influência da viscosidade no funcionamento de uma bomba centrífuga. A gente já falou várias vezes sobre bombas centrífugas aqui no canal, já falamos de viscosidade também, tem aula teórica sobre viscosidade, mas qual é a relação, né, entre o funcionamento da bomba centrífuga e a viscosidade, né? Isso é pouco falado, né, de um modo geral, e essa relação a gente nunca falou a primeira vez, e é o objetivo desse vídeo aqui, fazer essa discussão. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e também lhe convidar a se tornar membro do nosso canal, porque como membro, você, além de ter acesso a materiais exclusivos, você também acaba ajudando a patrocinar esse canal, né? Então, isso ajuda a gente a, né, estar aqui fazendo vídeos cada vez mais frequentemente. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje, né? Qual a influência da viscosidade no comportamento da bomba? Antes da gente entrar propriamente dito no funcionamento da bomba, vamos falar o que é viscosidade, né? Viscosidade, lá da teoria, ela é definida pela lei de Newton da viscosidade. Alguns autores apresentam a viscosidade dinâmica, no caso, através da definição de fluido, né, e a partir da experiência das duas placas, se chega na lei de Newton da viscosidade, né, e daí então, né, se define a viscosidade. Mas para a gente, pobres mortais, o que que a gente precisa saber sobre a viscosidade? A viscosidade, na verdade, ela é uma propriedade do fluido que nos mostra o quão fácil ou difícil é colocar esse fluido em escoamento. Por exemplo, que nem tem o caso da animação, aqui a gente tem vários, óleos diferentes de motor, no caso, né? Eu peguei, por exemplo, aqui o motor, tá grande aqui para você visualizar. E o que que a gente tem aqui, né? A gente tem várias, essas nomenclaturas, 0W30, 5W30 e por aí vai, né? Até as 20W50, elas mostram a... Deixa eu só voltar aqui para ele ver, né? Tá mexendo aqui. O que que ele mostra aqui, né? Essa nomenclatura, ela indica o aumento da viscosidade. Então, esse 0W30 é o de menor viscosidade e o 20W50 é o de maior viscosidade desse exemplo aqui. Então, note o seguinte, que o primeiro aqui, né, o vídeo completo, né, desse experimento, ele mostra, né, eu tombando aqui esses potes ao mesmo tempo, e a gente percebe que, enquanto que o 0W30, que é o menos viscoso, ele praticamente entorna rapidão, né? O último aqui, né, termina o vídeo, ele nem começa, né? Então é isso que a gente está mostrando aqui. A diferença por esses três aqui que já tem, né, o escoamento dele, já dá para mostrar a diferença, né? Veja esse 15W40 que está querendo começar a sair do pote e o primeiro aqui praticamente já concluiu, né? Então, o que que a gente chega de conclusão aqui? Que a viscosidade, quanto maior ela for, mais difícil vai ser fazer o escoamento. Consequentemente, quanto mais difícil é o escoamento, mais energia eu vou gastar para poder colocar esse fluido em movimento. É essa primeira consequência, né? No caso do dimensionamento de uma instalação de bombeamento, né, no caso dos cálculos, né, que a gente explica no nosso treinamento, especificação de bomba centrífuga, a viscosidade ela entra lá no cálculo do número de Reynolds. Então, em função do número de Reynolds e da rugosidade equivalente dividido pelo diâmetro da tubulação, a gente vai encontrar o fator F, que é o fator de perda de carga distribuída. E ele pode ser maior ou menor, e quanto maior ou menor, mais perda de carga vai ter, menos perda de carga vai ter, né? Esse fator F aí influencia nisso, né? Quanto maior ele for, maior vai ser a perda de carga que a gente tem no nosso sistema, né? Então a viscosidade ela entra nesses cálculos. Então você pode pensar assim, então se já entra nos cálculos, eu já previ a viscosidade. No caso da tubulação, da instalação, sim, mas no caso da bomba, não, né? Na bomba, quando a gente encontra, através do HB da bomba e a vazão, né, qual seria o gráfico característico ali daquele equipamento, ele está considerando o teste feito em água, né? E a água é a viscosidade, uma das mais baixas que tem para líquidos, né? Então, se você estiver trabalhando com um líquido de maior viscosidade, você não vai ter considerado ali, né? Então, essa é a discussão deste vídeo aqui, né? Então, como a gente pode mostrar aqui, né,
A gente mostrou ali na animação, quanto maior a viscosidade, mais difícil é, né? Então, sim, quando a gente faz o cálculo, através do número de Reynolds, entra a viscosidade e a gente considera, então, a viscosidade no escoamento, na instalação, mas na bomba não. Vamos falar um pouquinho do comportamento agora da bomba, né? Aqui está um gráfico característico, vazão, que é o eixo horizontal, versus altura manométrica, que é o eixo vertical aqui, o eixo Y lá da matemática, aqui o eixo X, né? O eixo horizontal. E aqui a gente tem o gráfico de uma bomba mega enorme, que é da KSB, né? Eu uso muito material da KSB porque é o que tem disponível, né? A gente acha fácil materiais ela disponibiliza, então a gente acaba falando mais dela, né? Mas não tem nenhum outro motivo além desse, né? E o que que a gente vê nesse gráfico aqui? Essas linhas aqui, aqui está mostrando, né, Φ 260 até Φ 220, significa o diâmetro do rotor deste equipamento, né? Então, quanto maior o diâmetro do equipamento, maior vai ser a vazão que eu consigo trabalhar nesse equipamento, nesse mesmo equipamento aqui, nessa mesma rotação, nesse aqui é estipulado por rotação. Então, quanto maior a vazão, maior, né, quanto maior o rotor do equipamento para a mesma carcaça, maior vai ser a vazão que eu vou trabalhar e maior vai ser a altura manométrica. E a altura manométrica está diretamente ligado com a pressão diferencial do meu equipamento. O que que é pressão diferencial? É a diferença de pressão entre a entrada e saída da bomba. Então, se a bomba está entrando com pressão zero e sai 10, então o diferencial de pressão é 10, né? Se nessa mesma bomba eu estiver entrando com 20 e vai sair 30, né? Considerando que ele estivesse no mesmo ponto, né? E o que esse gráfico mostra, inclusive, é o que eu acabei de falar, né? Eu posso trabalhar em qualquer ponto. Então, se eu aumentar a vazão, o que eu tenho que fazer aqui? Digamos que é 80. Eu tenho que subir até a curva do rotor em questão, que diz 60, por exemplo, 80, e aí eu vou pegar a altura manométrica, que é alguma coisa em torno de 130 para 80, né? Não está exatamente, mas só para a gente fazer rápido aqui. Se eu tivesse no rotor de 220, eu teria aqui, então, para vazão de 80, eu teria uma altura manométrica de 40. Veja que muda significativamente. E aí significa que se aumentar o rotor, vai aumentar a pressão de trabalho? Vai. Só que vai aumentar a potência também, né? Então, se você tiver uma bomba que foi dimensionada para esse motor 220, motor elétrico, por exemplo, se você quiser trabalhar com 260 de rotor na mesma bomba cabe, você vai ter que mudar o motor. Se o motor estiver sendo dimensionado para 260, aí beleza, se trabalhar né, com vazões mais baixas não teria problema também, tá? Bom, e daí eu com isso aqui em relação ao comportamento que a gente vai ter, né? Então aqui eu estou falando comportamento normal da minha bomba, sem contar a viscosidade. Essa curva ela é obtida de que forma, né? O fabricante, quando ele, né, ele testa esse equipamento, e aí o que que ele faz? Ele vai, né, medindo vazão, ele tem, né, uma bancada. Se ele não tem, ele faz isso terceirizado, né? As empresas menores fazem terceirizado. Então o que que ele faz? Ele vem aqui, faz, né, por exemplo, para 120, que está medindo lá no rotâmetro, por exemplo, ou num outro instrumento de medição de vazão, qual é a altura manométrica? Aí deu esse ponto aqui. Aí ele faz isso para 100, aí vai dar esse ponto aqui, faz para 60 e assim por diante. Ele vai tomar vários pontos dessa curva, depois ele traça uma curva de tendência aqui. É assim que é feito, que é montado esta curva. Bom, e o que que vai acontecer então quando você trabalhar? Aqui no caso, é feito considerando o valor da água, né, a viscosidade da água. E para efeito, né, o valor, né, da viscosidade da água, por referência, é um centipoise, ou centipoar, né, que é o que o pessoal costuma falar aí. Bom, o que que acontece aqui então? Se eu trabalho com um outro produto, digamos o óleo, vai ter viscosidade aí na casa de 100, 80, 50, mas digamos que eu tenho né, um outro produto X qualquer, né, não importa qual seja, eu esteja trabalhando com uma viscosidade de 50 centipós. O que que vai acontecer? A viscosidade, ela é como se fosse um atrito, né, para análise que a gente faz, né, as análises que a gente faz, por exemplo, para sólidos, né, tem até um coeficiente de atrito. A viscosidade funciona de forma semelhante para líquidos, né. Então, o que que vai acontecer quando você trabalhar com uma viscosidade maior de fluido dentro da bomba? Nessa situação, eu vou ter um atrito maior dentro da bomba. Consequentemente, eu vou ter uma perda de carga interna
da bomba maior, ou seja, o rendimento da bomba cai. Então, dentro disso, o que que vai acontecer, né? Essa curva aqui que eu tenho para o rotor de 260, com uma viscosidade maior, vai cair como se fosse essa de 240. Aqui eu estou chutando, tá? Eu estou só exemplificando. Mas essa curva aqui, para a viscosidade de um centipoise para o rotor de 260, ela vai vir para baixo. Então, vou usar aqui, não é isso, tem que fazer teste, tem né, coeficientes de ajustes, mas é como se fosse, então essa aqui seria, né, a viscosidade para um centipoise, por exemplo, e essa curva aqui seria como se fosse para 10 centipós. Ou essa outra curva aqui como se fosse de 50 centipós. Eu estou usando a curva, como eu disse, né? Eu estou usando a curva aqui como exemplo, não é assim que eu estou falando. A gente tem que pegar. Existem algumas maneiras, uma delas é feita por meio do gráfico, né? Que aí existe um diagrama que a gente consegue fazer a correção, pegar o fator de correção de cada uma desses componentes que a gente está falando aqui. Eu não vou entrar em maiores detalhes esse vídeo, mas é assim que é aceito dessa forma, né? Então eu estou usando a curva só para exemplificar. Então seria, né, no nosso exemplo aqui, cada curva dessa seria o equivalente, por exemplo, aqui a 100, por exemplo, 100 centipós. Então, continuando no mesmo diâmetro de rotor, por exemplo, π é 260, né? Para esse caso aqui, para o rotor de 260, é como se, à medida que eu vou aumentando a rotação, essa curva vai caindo. Consequentemente, cai tudo. Cai potência, cai. Não, a potência não vai cair, porque a viscosidade vai tomar essa potência, mas vai cair rendimento, vai cair a altura manométrica ou pressão diferencial, vai cair o NPSH, vai alterar também, ou seja, todos os parâmetros vão ser alterados. Mas o que eu quero, os principais aqui que eu quero tratar nesse vídeo com vocês é o que? Com o aumento da rotação, as minhas propriedades vão diminuir. Quais propriedades? Vazão e altura manométrica, o HB. Essas são as duas principais, todas elas vão ser alteradas de alguma forma. E o rendimento, então, essas aqui vão cair, assim como o rendimento vai cair também, né? Então, ou seja, nessa nossa análise aqui, o que que vai acontecer quando você estiver trabalhando com o produto com uma viscosidade maior do que a água, né? Vai cair, a vazão vai diminuir, a potência não, a altura manométrica vai cair, nesse caso, e o rendimento também vai cair. Então, se você tinha um rendimento, que nem no nosso exemplo aqui, de 69,9, para esse exemplo de bomba, o rendimento vai cair. Para quanto? Não sei. A gente tem que usar os fatores de correção para esses parâmetros. A potência hidráulica, que vai estar relacionada com a potência de eixo, ela também vai ser alterada. Tende a aumentar, porque parte da energia vai ser gasta, né, pelo atrito. Então, eu vou aumentar a potência de trabalho, além disso, eu vou diminuir o rendimento, que vai fazer aumentar a potência também, a potência instalada. Então, qual é o recado desse vídeo aqui? Se você fez análise, né, chegou no equipamento e sabe que a viscosidade que ele vai trabalhar é maior do que a da água, de um centipós, então você tem que estar esperto nesses dois pontos. Primeiro, no motor que você vai utilizar, que vai ter que aumentar o tamanho do motor para suportar essa potência adicional de perda ali por atrito mesmo viscoso. E também você vai perder rendimento. Significa o quê? Você vai ter menos vazão e menos altura manométrica, né? Então pode acontecer dependendo do caso, você ter que trocar o tamanho do equipamento, né? Então, dependendo da condição, aí tem que analisar cada caso, né? Pode acontecer de você perder não, você ter que trocar o modelo do equipamento, pegar um equipamento maior para fazer a mesma coisa que você faria com a água, né? A gente já falou sobre isso, sobre bomba pneumática. Com a bomba centrífuga também acontece de maneira semelhante, né?
E, inclusive, né, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, a gente faz no nosso treinamento online, especificação de bomba centrífuga. Se o assunto lhe interessa, eu te convido a fazer esse treinamento com a gente, né? Esse treinamento, além da gente explicar tudo isso que a gente acabou de falar aqui, todo o processo de especificação de bomba, toda a discussão, né, relativo a como obter, né, o HB, a vazão, etc., a gente também fornece o aplicativo de cálculo, né, para você encontrar, né, rapidamente, fazer as contas rapidamente. Então, se o tema lhe interessa, eu te convido a se inscrever nesse treinamento. Vou deixar um link na descrição. E se você quiser fazer parte da nossa newsletter, vou deixar também um link na descrição do vídeo para você receber o nosso conteúdo, tanto por e-mail ou quanto por WhatsApp. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.